Um ataque a uma jornalista no exercício da sua profissão. Um ataque feito por alguém com um cargo público. Um ataque que reproduz as reiteradas investidas do presidente Jair Bolsonaro contra as mulheres e contra a imprensa. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 14 de setembro de 2022, dia em que o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, do Republicanos, disse que não vai pedir desculpas para Vera Magalhães depois de ter intimidado e hostilizado a jornalista na noite de terça-feira. O ataque do bolsonarista aconteceu no Memorial da América Latina, em São Paulo, depois de um debate entre os candidatos ao governo do estado que foi organizado pela TV Cultura, pelo jornal Folha de São Paulo e pelo portal UOL. Quando o debate terminou, a Vera Magalhães estava numa área reservada para jornalistas, de onde ela acompanhou a gravação, quando foi abordada pelo parlamentar. Douglas Garcia fazia parte do staff do candidato Tarcísio de Freitas, também do Republicanos e afiliado político do presidente Jair Bolsonaro. Com o celular em mãos, filmando a jornalista, o deputado começou a ofendê-la. Para o Brasil, é uma vergonha como jornalista para o Brasil. A senhora é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Porém, eu queria saber se a senhora tem vergonha na cara. Você ouviu aí uma parte dos ataques contra a jornalista depois do debate. O parlamentar contestava o salário de Vera Magalhães na TV Cultura, emissora que faz parte da Fundação Anchieta, ligada ao governo de São Paulo. Douglas Garcia costuma divulgar que ela recebe R$500 mil pelo trabalho, o que não é verdade. O contrato de Vera Magalhães é público. Ela recebe R$22 mil por mês para apresentar o programa Roda Viva. Ela diz, inclusive, que diversas vezes já comprovou ao parlamentar e sua equipe o valor e que seu salário é pago com o que a TV Cultura recebe com a venda de anúncios. O ataque fez com que seguranças intervissem para tirar o deputado de lá. No meio da confusão, o diretor de jornalismo da TV Cultura, o Leão Serva, xingou o deputado, tomou o celular da mão dele e arremessou longe o aparelho. Serva disse que, abre aspas, era a única solução possível para afastá-lo da lacração, fecha aspas. Ele também disse que Vera Magalhães vem sendo perseguida pelo deputado há pelo menos 2 anos. O Douglas Garcia registrou um boletim de ocorrência e, apesar das imagens mostrarem algo diferente, diz que apenas questionou educadamente a jornalista. O deputado diz que vai processar ela por calúnia. Douglas Garcia é candidato a deputado federal em 2022. Crítico de medidas de combate à Covid-19, ele é alvo de ações que apuram a disseminação de fake news. Ele também já fez parte de um grupo conservador que pedia a revogação do Estatuto do Desarmamento e criticava pautas como leis de imigração. O parlamentar é fundador do bloco Porão do DOPS, que foi proibido pela Justiça de desfilar no Carnaval de 2018 por fazer apologia à tortura. O partido de Douglas Garcia, o Republicanos, disse em nota nesta quarta-feira que repudia a abordagem do parlamentar e que ele vai ser chamado a se explicar. A conduta do deputado também vai ser apurada pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Pelo menos 5 representações contra Douglas Garcia já foram oficializadas na casa. O ataque também vai ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo, que nessa quarta abriu um procedimento criminal contra o parlamentar. Responsável por ter levado o parlamentar ao debate, o candidato Tarcísio de Freitas repudiou o episódio, na mesma linha do que fizeram os seus principais concorrentes, Fernando Haddad, do PT, e Rodrigo Garcia, do PSDB. No Twitter, Tarcísio escreveu que a atitude do parlamentar é incompatível com a democracia e que não condiz com o que ele defende em relação ao trabalho da imprensa. Vera agradeceu a solidariedade do candidato bolsonarista ao governo, mas questionou a efetividade da mensagem diante da presença de figuras como Douglas Garcia no seu entorno. Os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet e Ciro Gomes também condenaram a ação de Douglas Garcia nesta quarta-feira. O filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, escreveu no Twitter que o que aconteceu é lamentável por muitos motivos e que não existe justificativa para provocar uma jornalista e tentar constrangê-la gratuitamente no seu local de trabalho. Ele não mencionou que a frase dita pelo parlamentar é uma reprodução de uma fala dita pelo seu próprio pai.
Eu fiz uma pergunta num debate que não era destinada ao presidente Jair Bolsonaro, era destinada ao candidato Ciro Gomes. Ele me agrediu, não respondeu e desde então eu estou sofrendo ataques violentos e virulentos de uma base bolsonarista autorizada pelo presidente da República, porque ele me atacou e essa base se sente autorizada a repetir os ataques. Você ouviu aí a jornalista Vera Magalhães num vídeo publicado nas redes sociais depois de ser atacada por Douglas Garcia na terça-feira. A fala dela relembra as investidas de Bolsonaro no debate presidencial que ocorreu no final de agosto. A jornalista tinha perguntado ao candidato Ciro Gomes, do PDT, sobre a queda na cobertura vacinal no país. Ciro deveria responder e Bolsonaro deveria fazer um comentário sobre o assunto. Em vez de falar sobre a cobertura vacinal, o presidente partiu para um ataque pessoal contra Vera Magalhães. Ele disse o seguinte: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. A frase de Bolsonaro feita em rede nacional continua ecoando, como a gente viu. É exatamente a mesma usada por Douglas Garcia na terça-feira. É um ataque que acaba sendo reproduzido por muitas pessoas. Depois da fala do presidente, a jornalista foi alvo de inúmeras investidas violentas, que foram vistas até em cartazes erguidos nos atos bolsonaristas de 7 de setembro. Vera Magalhães faz parte de uma extensa lista de jornalistas mulheres que já foram alvos do presidente da República enquanto trabalhavam. Um dos exemplos mais recentes é o de Amanda Klein, que foi atacada durante uma entrevista de Bolsonaro à Rádio Jovem Pan no dia 6 de setembro. A jornalista questionou o presidente sobre uma reportagem do portal UOL, que mostra que quase metade dos 107 imóveis comprados pelo presidente e sua família foram pagos com dinheiro vivo. Ô, Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Por que a minha particular está em pauta, então, por você? Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não. Declarações como essas reacenderam o debate sobre a misoginia ou ódio às mulheres da parte de Bolsonaro. Bolsonaro que tem um histórico de declarações machistas e ataques a mulheres. Bolsonaro que já chegou a dizer para uma colega parlamentar que só não a estuprava porque ela não merecia. Ao reagir de maneira agressiva contra mulheres em episódios durante a campanha, o presidente Jair Bolsonaro assistiu recentemente a um efeito adverso com o qual a sua equipe não contava. A falta de compromisso com a paridade de gênero na política, o machismo e as lacunas de políticas públicas do seu governo para esse eleitorado foram expostas. Nas pesquisas de intenção de voto realizadas durante a campanha, a rejeição a Bolsonaro tem sido maior entre as mulheres do que entre homens. Aliada à misoginia está a relação do bolsonarismo com a imprensa. Em avaliações nacionais e internacionais, o presidente brasileiro aparece como um líder que mina a liberdade jornalística ao incitar os seus apoiadores a atacarem e perseguirem profissionais da imprensa. E os alvos mais frequentes são jornalistas mulheres. A Natália Viana, que é diretora e cofundadora da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, disse em entrevista para o Nexo que todos os jornalistas que investigam o governo Bolsonaro já sofreram ataques direta ou indiretamente. Ela ressalta que as investidas miram especialmente as jornalistas mulheres porque o bolsonarismo é misógino por essência. Os ataques do presidente são uma senha para que os seus apoiadores também ataquem esse grupo. Todos os jornalistas que cobrem ou que investigam, né, porque na agência pública a gente faz muita investigação sobre o governo Bolsonaro, já sofreram direta ou indiretamente esse tipo de ataque. Não só necessariamente do próprio presidente, mas da sua turma. Então, dos seus apoiadores, das suas redes de ódio online e dos seus aliados. Então, quando ele mesmo faz um comentário desses, o que ele faz é apoiar essa horda de apoiadores, ele incita eles a atacarem a jornalista. A Amanda Klein, que sofreu um dos ataques do presidente que a gente ouviu aqui, disse numa entrevista para o Nexo dada semanas antes que a agressividade e o machismo são um método de trabalho dos bolsonaristas, porque sem argumentos sólidos ou objetivos, eles apostam em impropérios e xingamentos contra as mulheres.
Eu acho que é mais, na verdade, de autoritarismo e de controle de tudo, né? Do que a gente pensa, da cultura, da educação do corpo da mulher, né? Então, com a mulher isso é muito presente. Então, sim, sempre essas piadinhas de mau gosto. Primeiro porque são chucros mesmo, são grotescos, então seria uma piada, acho que esperada desse público, muito machista e autoritário, que, de novo, não faria essa piada, ou não usaria do mesmo expediente para criticar um homem. Esse método relembra o Gamergate, um movimento que em 2014 se desenrolou em fóruns virtuais e se tornou uma onda de ataques misóginos nas redes sociais contra as mulheres. Era um movimento travestido de debate sobre a ética no jornalismo de videogames. O Gamergate costuma ser muito relacionado com o crescimento da extrema-direita no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, Steve Bannon, que foi líder da campanha de Donald Trump, disse ter usado o movimento como uma das suas inspirações para pensar na estratégia de Trump na disputa pela presidência americana em 2016. O Gamergate deu um espaço para pessoas com ideias misóginas alimentarem ainda mais os seus preconceitos. E os traços políticos do Gamergate também tiveram efeito no Brasil. Uma pesquisa publicada em outubro de 2018 pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que traça tipos eleitorais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, cita o movimento como uma das caixas de ressonância do bolsonarismo. A Flávia Lima, secretária assistente de redação para a diversidade na Folha de São Paulo, disse para o Nexo que um dos objetivos desses ataques é fazer com que as jornalistas pensem 2 vezes antes de publicar reportagens que exponham problemas ou práticas ilegais de pessoas públicas, políticos ou governos. Segundo ela, as ofensas são repetidas a cada reportagem assinada pela jornalista, a ponto de as insinuações se tornarem mais conhecidas do que as reportagens feitas por ela. E os ataques têm efeito, sobretudo na rotina de jornalistas mulheres. Divulgado em abril, um levantamento feito pela Gênero e Número, em parceria com a Repórteres Sem Fronteiras, mostrou que entre os jornalistas que já sofreram algum tipo de violência, 31% diminuíram ou mudaram a forma como utilizam as redes sociais no seu trabalho, e 25% precisaram fechar as contas nas redes depois dos ataques. Metade dos participantes do estudo falaram que o exercício da profissão já resultou em algum tipo de violência ou ofensa. Desses, mais de 41% são pessoas que se identificaram como sendo do gênero feminino. A minissérie Uma Crise, chamada Brasil, do podcast Politiquês, chegou nesta quarta-feira ao seu 8º episódio, falando da ação política de pastores e da realidade dos fiéis. O Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo e narrador do podcast, está aqui para falar do assunto. Conrado, por que os evangélicos chamam tanto a atenção quando a gente fala de política, quando a gente fala de eleições? Oi, Aline, oi, ouvinte. Bom, primeiro, o Brasil vive uma transição religiosa muito acelerada. Tem projeção que diz que o número de evangélicos tende a superar o número de católicos no país na década de 2030. Fazendo um discurso bastante direcionado para essa população, que é uma população mais conservadora, o Jair Bolsonaro teve quase 70% dos votos válidos dados pelos evangélicos nas eleições presidenciais de 2018. Uma diferença muito grande em relação ao adversário Fernando Haddad, do PT. Uma diferença que foi importante para a vitória do Bolsonaro. E muitos líderes evangélicos hoje, aqueles mais midiáticos, assim como os políticos da bancada evangélica, estão super engajados na reeleição do Bolsonaro. Muitos líderes evangélicos já tiveram próximos de governos do PT, não tiveram? Sim, tiveram sim. Muitos tiveram junto com o governo Lula e com o governo Dilma. Mas já no governo Dilma começou a haver um afastamento dessa população, por causa de alguns valores morais, valores que não raro esbarram em direitos reprodutivos, direitos civis. Mas como os entrevistados por episódio destacaram muito, essa é uma população bastante diversa e que também não compra por valor de face o que dizem os líderes, o que dizem os pastores, etc. É uma população que preza pela família, por exemplo, não só por valores morais, mas também porque a família é uma instância de amparo, um colchão de proteção, tanto econômico quanto afetivo. Um papel que também é exercido pelas igrejas nas periferias, onde predominam as igrejas pentecostais e neopentecostais. É um tema bastante complexo, sobre o qual a gente ouviu pastores, políticos, estudiosos que fizeram pesquisa de campo, que viveram ali uma realidade que passa bem longe dos estereótipos. Por isso, eu convido você, ouvinte, a conferir esse episódio, que acho que ficou bem legal. Obrigada, Conrado. O Politiquês está nos tocadores e está também no site do Nexo.
nexojornal.com.br. Com a pandemia de Covid-19, o setor público acelerou o processo da digitalização de serviços, que já vinha acontecendo na última década. Isso faz com que a população tenha acesso mais fácil e rápido a vários serviços, mas também traz alguns desafios. O redator César Galione escreveu sobre o assunto num texto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a refletir sobre os próximos anos. A gestão pública é um dos temas chaves da Ponto Futuro. César, conta pra gente como se dá esse processo. Um relatório do Comitê Gestor da Internet do Brasil mostrou que em 2021 houve um crescimento de 25% na oferta de serviços digitais do setor público se comparado ao ano de 2019, antes da pandemia da Covid. O levantamento mostrou que o Judiciário e o Ministério Público foram os que mais adotaram as novas tecnologias, permitindo que as pessoas façam atendimentos digitais, protocolem petições e façam consultas mais rapidamente pelas plataformas digitais. O crescimento também aconteceu a nível estadual e municipal. A Ana Carolina Benelli, pesquisadora de governo digital do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, me disse que esse crescimento traz uma série de benefícios, mas também tem seus desafios. O principal deles é garantir que a população que não tem acesso à internet estável ou não tem a alfabetização digital necessária continue sendo contemplada pelos serviços públicos. Outro deles, de acordo com ela, é garantir que a implementação do governo digital não seja simplesmente uma migração da bagunça do mundo físico para o mundo online. Também tem desafios para o funcionalismo público e para os gestores, que precisam se adaptar a essa nova realidade digital. Outro desafio é garantir a segurança dos dados da população. Nos últimos anos, aumentou o número de casos de vazamento de informações pessoais dos cidadãos a partir de brechas na segurança digital do setor público. Seguir as boas práticas impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados é essencial para isso não acontecer. Apesar dos desafios, ela olha esse movimento com otimismo e vê avanços nessa área para os próximos anos. Você pode ler o texto do César no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da misoginia bolsonarista durante a campanha de 2022, passando pela relação dos evangélicos com a política e terminando com os desafios da digitalização acelerada dos serviços públicos, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Conrado Corsaletti e César Galione e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até lá!